Bom, como vocês sabem, eu tô na minha jornada do autoconhecimento e vocês que estão aqui desde o comecinho do canal vão acompanhar todo o meu crescimento, né? E nessa jornada, né, nas minhas meditações, olhando para dentro de mim, eu tive uma lembrança e eu quero compartilhar com vocês. Eu me lembrei que eu co-criei o meu marido, gente. E algumas pessoas perguntam, né, se é possível você co-criar o amor da sua vida. E eu digo para vocês que sim, do mesmo modo que você pode atrair para sua vida mais dinheiro, mais prosperidade, mais abundância, mais saúde, você também pode co-criar o amor da sua vida. Um namorado, um noivo, um casamento, né? Como você quer, como você gostaria. Vou tentar ser breve nesse vídeo, né, para vocês poderem assistir, mas até o final dele eu conto para vocês o como eu fiz isso, tá? Mas eu vou contar a história primeiro. Tá, trazendo para vocês situações do cotidiano, né? Conforme eu for realizando as minhas cocriações, eu trago para vocês se inspirarem e conseguirem também aí manifestar na vida de vocês, tá bom? Então, clica aqui embaixo, clica no joinha, inscrever e no sininho para quando eu fizer mais vídeos, vocês receberem as notificações, tá bom? Então, gente, foi assim. Em 2009, eu namorava uma pessoa e aí já não tava mais bom, assim, sabe? Porque eu vi que aquela pessoa não tava muito afim de crescer. Eu sempre tive na minha mente que eu não gostaria de continuar na vida que eu tava, só trabalhando, recebendo um salário. Gente, nessa época, eu recebia R$ 490 de salário. Isso não é salário, né? Quem é que vive com um dinheiro desse? Não menosprezando o dinheiro, mas a quantia não era o suficiente, não era o que eu almejava, né? Eu sempre almejei muito mais. Eu nunca acreditei nessa crença de que quem nasce pobre morre pobre. Se eu ganho pouco, eu sempre vou ganhar pouco. Não, né? Eu nunca acreditei nisso, mas também não conhecia a lei da atração e as leis, né, do universo, que agora eu conheço, cada dia eu tô conhecendo mais e vou continuar nesse estudo. Mas aí em 2009 eu ganhava pouco, a pessoa que eu namorava não tinha perspectiva de crescimento, eu namorava há anos, você via que a pessoa estava acomodada, digamos assim, né? Poderia ser que não estava? Poderia, mas eu acho que era algo que eu tinha atraído. Alguém cômodo, né? E como eu não estava muito satisfeita com essa situação e eu vi que não ia ter mudança, porque a gente não muda ninguém, tá, pessoal? A gente não muda ninguém. O que acontece é nós mudarmos o nosso interior e a gente muda o exterior e atrai as pessoas com aquelas qualidades que a gente gosta, né? Ou com defeitos, depende do que você tá atraindo aí, né? E o que você tá vibrando. Porque conforme você estiver no nível de vibração, é aquele tipo de pessoas que você vai atrair, situações, histórias para sua vida. Então, nunca a culpa é do outro. A culpa jamais é do outro. Ai, o outro fez isso pra mim. O outro não muda. Eu não consigo mudar o outro. Ok, você não vai mudar ninguém, entendeu? Mas enfim, vamos lá. Eu não tava satisfeita. Ok. Então, se eu não tava satisfeita, quem tinha que mudar? Eu. Então eu terminei um relacionamento de anos. Tinha quase 5 anos. Aí eu falei, não tá do jeito que eu gostaria, então, né? Eu que tenho que sair fora. E eu terminei. E essa pessoa, ela sofreu por um tempo. Ele quase ficou em depressão. Eu fiquei comovida com a história? Fiquei, né? Só que eu já tinha tomado uma decisão e eu sempre fui muito decidida. Eu decidi que não voltaria e não voltei, porque não ia ter mudança, né? Eu senti falta da pessoa, senti também. Não tenho coração de gelo, mas eu sou decidida, né? Então, por mais que a pessoa tivesse chateada, ele até ficou um tempo sem falar comigo. Depois de um ano, ele compreendeu por que eu tinha feito isso. E por eu ter terminado com ele, ele evoluiu muito mais,
porque daí ele começou a ver outros horizontes conhecer outras pessoas e viver outras experiências, porque a gente namorava desde o colégio. Então ele não tinha vivido ainda, né? E eu sempre pensei, eu quero alguém que tenha vivido. Porque o meu pai com a minha mãe, eles casaram muito jovens. Meu pai não aproveitou a vida. Então ele quis aproveitar a vida depois que ele casou com a minha mãe. Não foi certo. Então eu não queria passar por aquilo, ok? Então eu não foquei não no que eu não queria, eu foquei no que eu queria. Eu queria uma pessoa que tivesse curtido a vida, que tivesse ido muito pra balada, que tivesse conhecido várias pessoas, que tivesse passeado, sabe assim? Que tivesse feito o que quisesse fazer, mas tivesse aproveitado a vida. Para o dia que casasse, noivasse comigo, casasse, a pessoa ficasse tranquila, né? Não sentisse falta daquilo que ela não viveu. Não ver outras pessoas jovens fazendo as coisas e pensar, putz, eu não fiz isso. Eu não fiquei com a quantidade de pessoas que eu queria, eu não fui pra uma balada, eu não bebi tudo que eu queria beber, eu não tomei um porre, sabe? Essas coisas de pessoas jovens, né? Que eu sou jovem também. Mas isso não vem ao caso. E daí, eu fiquei pensando nisso, né? Sempre pensei nisso, sempre. E daí, quando eu terminei com essa pessoa, cometi um erro. Logo em seguida, como eu já estava acostumada em um relacionamento, logo em seguida eu me relacionei com uma outra pessoa, que eu falo que foi erro, mas ao mesmo tempo foi acerto, porque através dessa pessoa eu conheci o meu marido. Como? Eu morava na zona leste da cidade e o meu marido morava na zona sul. Eu trabalhava no centro e meu esposo trabalhava na zona sul. Como que eu ia encontrar ele? Não tinha como. E daí eu me relacionei com essa pessoa do trabalho, ele morava na zona sul. Só que, gente, eu tava tão acostumada com o relacionamento que eu falo pra vocês, não forcem nada na vida de vocês. Não queiram controlar as pessoas, controlar as situações. Eu era muito controladora e aí eu meio que controlei ele. Então, como eu era controladora, ele era, digamos assim, o controlado, né? Um banana. E daí, ele me pediu em namoro praticamente porque eu forcei ele. Hoje eu enxergo assim, mas na época eu não enxerguei, né? Aí tava apaixonada, né? Tipo, eu também tinha saído do colégio, ainda era novidade namorar outra pessoa, né? Saído de um relacionamento de colégio, longos anos, né? E daí eu falei assim, gente, aí eu controlei a pessoa, né? Quase obriguei-o a me pedir em namoro, coitado. Coitado, eu falo hoje, gente, como que eu pude fazer isso? Mas enfim, né? Coisas que a gente vai aprendendo, né? Na vida. E aí, a gente ficou 2 meses e pouquinho juntos. E aí ele terminou comigo por telefone. Eu não tô dizendo, gente, que situação. No carnaval de 2009, ele terminou comigo por telefone. Aí eu fiquei arrasada. Por quê? Porque eu é que terminava os relacionamentos, né? Nunca ninguém terminou um relacionamento comigo. Ainda mais um relacionamento de 2 meses, né? Tipo, na melhor parte do relacionamento. E aí eu fiquei chateada, eu achava que eu gostava muito da pessoa, fiquei chateada, fiquei remoendo aquilo, remoendo. Passei o ano de 2009 quase todo lamentando, entre aspas, porque eu comecei lamentando, por que a pessoa me largou, o que eu fiz, lá, e chorava as pitangas pra minha mãe. Minha mãe que aguentou, né? Minha mãe que me deu suporte e que abria a minha mente. E daí eu falei assim, tá, fiquei reclusa, não queria saber de ninguém, nem namorar, nem sair, nem nada. Aí eu chegava em casa, ia pro MSN, ia pro Orkut, ia jogar os joguinhos online com o meu irmão, que o meu irmão era adolescente, novinho, né? E aí eu falava assim, vou jogar isso daí. Eu ficava jogando, chegava do trabalho direto pra jogar. E eu trabalhava com essa pessoa que terminou comigo, então eu não conseguia olhar na cara dele. E ainda foi bem complicado. Mas enfim, né? Foi passando os meses. E daí eu, pra tentar entender esse meu ex, né? Esse que terminou comigo, eu consegui o contato do Orkut do amigo dele. Amigo, que ele dizia que era amigo.
melhor amigo. Eu falei, então eu vou falar com o melhor amigo, né, pra descobrir o que foi que eu fiz. Vai que ele sabe de alguma coisa, né? Gente, que humilhação, né? A pessoa se humilhar. Mas tudo bem, aí eu consegui, chamei essa pessoa no Orkut, adicionei, ele me adicionou. Eu falei, ele me adicionou, que bom. Fiquei batendo papo com ele, que no caso é o meu esposo atual. E daí eu falei assim, que no caso é hoje o meu esposo, né? Mas aí eu falei assim, Henrique, o que foi que ele falou? Ele falou alguma coisa? Não, não falou nada. Mas você não sabe nada de nada? Ele nunca falou nada, ele não se abre, ele é fechado, nunca comentou nada comigo. Eu falei, que pena. Bom, aí eu comecei a conversar com o Rick, que hoje é o meu esposo, e conversa vai, conversa vem, eu gostei do jeito dele de conversar, ele tava namorando, né, e tal, e então eu sempre tive respeito, acho que a pessoa tá namorando, tem que ficar na dela, mas eu gostei de conversar como amigo. A gente, de vez em quando, conversava pelo Orkut, pelo MSN, né, e eu chorando as pitangas pra minha mãe. Quando eu não tava na internet, eu tava chorando as pitangas pra minha mãe. E aí eu falava assim, mãe, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente tem essa mania, né? A gente não acredita, não confia no universo, principalmente quando a gente não tá com a mentalidade aberta, e fica, por que isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E esses por quê? Por quê? Por quê? Só faz a gente se enfiar mais no buraco. Então eu quase entrei em depressão também. E eu acreditei em karma. Sabe quando você paga o karma? Tipo, eu falei, gente, foi o karma mais rápido da vida que eu paguei. Porque eu terminei com um, veio o outro, terminou comigo. Aí um que eu deixei sofrendo, depois eu fiquei sofrendo. Foi isso, né? Mas, hoje eu dou risada. Mas não sei se foi isso, né? É claro que a gente atrai tudo. Então, pode ser que eu tenha atraído isso também, né? Mas, enfim. E daí eu falava pra minha mãe. Eu falei, mãe, quer saber? Sabe o que eu vou fazer? Como eu quero um namorado. Falei pra ela, sabe como que eu quero um namorado? E aí eu tirei o foco total, gente, de falar daquilo que eu não queria e de reclamar e de ficar procurando o motivo pelo qual o meu ex tinha terminado comigo. Esqueci. E essa é a dica pra vocês. Esqueça. É fácil? Não é. Eu chorava todos os dias ainda. Fiquei muito triste, muito chateada, quase entrei em depressão. Só que eu decidi, a partir do momento que eu decidi, eu parei de pensar em por quê, parei de olhar ao redor, parei de ficar falando daquela história de novo e recriando ela na cabeça, e de repente acabar atraindo outra pessoa que fizesse a mesma coisa. E eu comecei a falar o que eu queria. E aí eu falava assim pra minha mãe, eu não escrevi, porque tem a técnica de você escrever o que você quer. Nessa época eu também nem sabia da lei da atração direito, sabia bem pouco do livro Segredo, que inclusive foi uma das partes que eu usei, que eu compreendi do livro, e eu usei pra fazer isso que eu vou falar pra vocês. Então o que eu fazia? Eu ficava falando pra minha mãe, porque a gente fala, a gente ouve, né? A gente tá bem pertinho do nosso ouvido. Então eu falava assim, mãe, eu quero um namorado que seja gentil, um namorado que me trate bem, um namorado que já tenha vivido várias experiências, que tenha conhecido várias pessoas, que tenha ido bastante pra balada, barzinho, que tenha saído muito com os amigos, que tenha se divertido, que tenha ido pra praia, que tenha aproveitado a vida da melhor maneira possível, né? Então eu ficava falando isso pra minha mãe, e todos os dias. E aí, de vez em quando eu conversava com o Rick pelo MSN, né, na época, pelo Orkut, às vezes era um ou outro, né, e aí eu ficava lá conversando com ele, e aí ele falava, eu levei a minha namorada não sei aonde. Aí eu falava, eu quero que o meu namorado me leve não sei aonde. Então eu ia usando o que ele me dizia, e eu achava legal, e falava, eu quero um namorado que faça isso. Eu quero um namorado que faça aquilo. Aí um dia ele falou, eu levei ela não sei aonde, abri a porta do carro pra ela, comprei uma aliança de namoro e não sei o que. Aí falava, mãe, eu quero que o meu namorado abra a porta pra mim. E aí eu fui repetindo. E todos os dias eu falava, mãe,
eu quero um namorado assim, assim. A minha mãe falava, minha filha, você vai conseguir, não fica chateada por quem não te quer, tá bom? Você é muito bonita, você é muito inteligente, você é muito valorosa. E você vê, a minha mãe, ela tava ali alimentando meu bem-estar, né? Falando coisas boas e me lembrando do que eu sou. Porque eu sou tudo isso e muito mais. Mas na época eu não me enxergava assim, eu não estava me valorizando, né? Eu não estava me valorizando. O outro estava sendo mais importante do que eu mesma. Tá errado. A gente tem que se valorizar primeiro. Primeiro lugar, a gente. Depois o outro, né? Depois o relacionamento. Depois os filhos. Primeiro é a gente, nossa base, somos nós. E a minha mãe estava constantemente me lembrando disso. Que eu era isso, que eu era aquilo, não sei o que. Eu falava, ai mãe, é verdade, né? É verdade. Eu não compreendia a fundo, mas eu ouvia minha mãe e isso também me alimentava a minha vibração positiva. Até que ia ficar todos os dias. Eu quero um namorado assim, que faça isso, que faça aquilo, que tenha vivido, lá, 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 lá. Aí o que foi o que aconteceu com o tempo? Ainda em 2009, mas já no finalzinho do ano, o Rick terminou o namoro. Terminou um namoro, disse que era ex-namorado que eles estavam tentando de novo, e aí não deu certo de novo, e aí eles decidiram terminar. E aí ele ficou chateado, eu não sei o que aconteceu direito na história dele, mas ele se cortou na empresa que ele trabalhava numa metalúrgica, cortou o dedo, aí teve que operar, e ficou de licença na praia, na casa que eles têm lá na praia, da família deles, né? E aí, quando ele falou pra mim que terminou o namoro, eu falei, ele terminou um namoro, interessante. E ficou aquela pontinha, né, interessante. Aí eu falei, nossa, ele terminou o namoro, então agora não tem problema, a gente pode conversar numa boa, a gente pode, né, se relacionar, de repente, se der certo, não sei. Mas vamos continuar conversando. E aí, conforme a gente foi conversando no dia a dia, o nosso assunto foi mudando de uma amizade para um certo interesse, e aí foi aumentando o interesse, aí a gente queria se conhecer pessoalmente, e assim foi. Aí passou o final de ano, a gente passou o final de ano batendo papo no celular, que na época a gente conversava, não tinha WhatsApp, né? A gente conversava por SMS, tinha até os cartões de 100 mensagens, sabe assim, das operadoras. A gente colocava e ficava batendo papo e recarregava essas SMS, né? Que hoje em dia as pessoas nem usam, né? E aí a gente batendo papo e a conversa foi mudando. Aí ele foi se interessando por mim, eu fui me interessando por ele, não sei o que. E assim fui. E a gente combinou um dia pra se encontrar. Ele tava na praia e eu fui até a praia encontrar ele. Eu fui até a praia. Poucas pessoas conhecem essa história. Eu fui até a praia. Gente, quando eu cheguei lá, foi exatamente como eu co-criei. Ele me buscou na rodoviária. Ele pegou a minha bolsa, colocou no porta-malas. Ele veio e abriu a porta do carro para mim. Ele me levou para conhecer os amigos dele na praia, tava tendo um churrasco, sabe assim? Ele foi fazendo as coisas que eu tanto falei, fui colocando aquilo na minha cabeça e pensando. Outra coisa, gente, que eu fazia, pra eu não ficar chorando nas pitangas, o que eu fazia? Duas coisas, além de fazer a minha cocriação e ficar imaginando como eu queria o relacionamento. Eu queria que a minha vibração ficasse alta. Eu não sabia que era isso que me ajudava. Porém, eu nunca gostei de ouvir músicas que me baixassem a vibração. Músicas tristes, de traição, de bebida, essas coisas. De tristeza, né? Essas coisas, não. Eu queria aumentar sempre a minha vibração. Então, eu tava sempre ouvindo música eletrônica, músicas que eu sentia que a minha vibração ia lá em cima, que eu me sentia numa festa. Aí dançava e arrumava a casa com a minha mãe. Quando eu chegava no final de semana, colocava música, ficava ouvindo a música. Aí meu irmão ficava jogando online, né? Uns jogos de bonequinho. Aí eu jogava junto com ele, aí eu entrava no computador e ficava jogando. Então eu estava ocupando a minha mente, tirando o foco daquele sofrimento que eu tava, daquela pré-depressão, que eu tava muito triste, muito deprê por causa daquele relacionamento que acabou. E eu fui mudando a minha vibração. E lá no trabalho,
eu entrava ouvindo música, sentava na minha mesa e ia trabalhar, ia pro almoço correndo ouvindo música, para eu não prestar atenção nessa pessoa que não estava me fazendo bem, né? E por sorte, conforme eu aumentei a minha vibração, a vibração dele estava diferente da minha, ele foi transferido para uma outra unidade. Para minha sorte, então eu não via mais ele com frequência. As coisas foram acontecendo. Então eu colocava música para aumentar minha vibração, eu jogava videogame com meu irmão, eu assistia filmes, pegava aquelas séries de 6, 7 filmes, né? E assistia. Então eu estava sempre com a minha mente ocupada, longe daquele problema que eu não queria estar mais visualizando. Então eu não chorava mais, eu só pensava em como eu queria as coisas. E daí eu me conectei com o meu esposo, né? Que a gente começou a conversar, eu fui pra praia conhecê-lo, e daí a gente nunca mais se largou. E conforme a gente foi vivendo, né, saindo para namorar, para passear, ele foi fazendo as coisas que eu tinha visualizado nos meus pensamentos, até coisas melhores, porque pessoal, o universo, você deseja algo, você cocria, você visualiza aquilo que você quer. Só que o universo te entrega sempre melhor do que o que você desejou. Vai vir sempre melhor do que o que você imaginou, tá bom? Então aí meu esposo foi contando as histórias dele, e aí ele contou que ele já tinha morado junto com uma pessoa, ele já contou, apesar dele ser bem novo, né? Ele contou que ele já tinha cuidado de uma criança que era da cunhada dele, uma bebezinha. Ele cuidava dela, ele era adolescente, ele cuidava dela, da menininha, pra essa cunhada dele ir estudar à noite, né? Porque ela foi mãe adolescente ainda. Então, me contou que saiu muito com os amigos, me contou que foi muito pra balada, que namorou, que aproveitou, sabe assim? Então, ele veio como eu gostaria, só que ele veio melhor ainda, porque ele veio com a mente como eu gostaria, mais adulto, mais comprometido, mais sério. Ele já tinha o carro dele, a moto dele, então eu via que era uma pessoa que sempre buscou crescer, ele sempre buscou crescer, sempre progredir, e era isso que eu queria. Desde o outro relacionamento que eu comentei com vocês no comecinho, era isso que eu não via na pessoa, e eu não estava satisfeita. Então, se eu não estava satisfeita, é eu que tinha que mudar, né? Então eu comecei a desejar tudo que eu queria, e o meu marido veio. E ele veio melhor do que eu pedi, porque eu não pedi, eu não co-criei com o universo, eu não desejei que a pessoa tivesse moto, carro, essas coisas, porque eu nunca fiz questão. Eu queria alguém que pensasse em progredir, que pensasse em crescer junto. Até hoje, né? A gente pensa em crescer junto, em ter empresa, em ter não sei o que, em fazer várias coisas juntos. Companheirismo, né? Então, eu falei assim, gente, como que eu esqueci disso? Eu lembro, né, de toda a história de quando eu conheci o meu esposo, mas eu tinha esquecido, porque como eu sofri muito com o relacionamento anterior e fiquei muito triste, muito chateada, muito magoada, essa parte eu deletei da cabeça. E aí, conforme eu fui fazendo as minhas práticas do Ho'oponopono para fazer a limpeza, veio essa memória. E aí eu comecei a lembrar de tudo que eu fiz pra atrair e co-criar o meu relacionamento perfeito. E aí eu vim contar pra vocês saberem que vocês são capazes de co-criar o que vocês quiserem. O relacionamento, o dinheiro, a prosperidade, a abundância, os filhos como você gostaria que fossem. Não que você vá controlar as pessoas, mas você pode desejar de alguma maneira ser mais ou menos como você gostaria, né? E aí eu falei, gente, vou compartilhar com a galera, porque é bom que as pessoas saibam disso. Eu não acredito, eu tinha esquecido que eu criei o meu marido. E eu sou muito feliz com ele. Pra mim, ele é o melhor marido do mundo, tá? E é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês com essa história, tá bom? E clica no sininho, clica no like, clica no inscrever-se para vocês acompanharem mais histórias, conforme eu for lembrando de vivências, ou as próximas que eu já estou para realizar, uma atrás da outra, já está acontecendo, já está vindo até mim, já está descendo do meu vórtex até mim. Eu vou trazer aqui no canal e compartilhar com vocês, para vocês saberem que vocês também são capazes, ok? Então, até o próximo vídeo!